Atos 7, de 54 até 60, tá bom? Mas fecha os olhos agora, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Cada um nessa noite que haverá de ouvir a Tua palavra, Pai, cada um precisa da unção, da direção e do poder do Teu Espírito Santo. Que através do Teu Espírito esta palavra nos convença, talvez de algum erro, talvez de uma necessidade, talvez de um consolo que alguém precise, ó Pai. Enfim, Senhor, Tu conheces cada vida e cada coração. Fala, Senhor, conforme a Tua sabedoria, conforme a Tua onisciência, conforme a Tua vontade. Pai, fala comigo, fala conosco, ó Deus. Nós Te pedimos, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olha, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um homem chamado Saulo, futuramente o apóstolo Paulo. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Estevão morreu. Então, mas nós temos falado sobre o livro de Atos, hoje é a 7ª vez que falamos sobre ele. E nós iniciamos com a promessa de Jesus de que o Espírito Santo viria, não muito tempo depois daquele momento em que ele estava se despedindo da igreja, dos apóstolos, dos discípulos. Mas o Espírito Santo viria, haveria de revestir todos eles com o poder vindo do alto, e eles então seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até Poá, Suzano e Mogi das Cruzes, até os confins da terra. E aí então, nós, de tudo que nós ouvimos acerca do livro de Atos, nós vimos que o que movia esses homens de Deus aqui, no início Pedro, João, antes Jesus e agora os diáconos, e dentre eles o que se destacou, o Estevão, do qual Samuel falou a semana passada. E uma coisa que impulsionava esses homens, uma coisa que dava ousadia, que dava poder, que dava autoridade para falar, sem medo das ameaças, era o poder do Espírito Santo de Deus. Então sempre eles falavam, Lucas, o autor de Atos, fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E oravam, uma ocasião Pedro e João foram presos, acho que lá em Atos 3, porque oraram e aquele coxo foi curado, e diz a palavra que eles ousadamente falaram que não iriam parar de pregar acerca de Jesus. Os religiosos ameaçaram, o povo lá do Sinédrio, que eram os religiosos da época, ameaçaram, falaram para eles que não poderiam mais falar sobre Jesus, tentaram proibi-los de falar sobre Jesus, e eles disseram: como é que nós podemos deixar de falar acerca daquilo que temos visto e temos visto, e ouvido e visto? Saindo dali, foram até os seus, oraram, colocaram o problema, colocaram as ameaças diante dos irmãos que estavam orando. E a Bíblia diz que enquanto oravam, houve um grande terremoto, creio eu, no mundo espiritual, e todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra, pregavam o Evangelho com toda ousadia, com toda intrepidez, sem barreira, sem medo nenhum. E nós vemos aqui então, semana passada Samuel falou acerca disso, em Atos 6, quando a igreja estava crescendo e precisava de pessoas para cuidar da área social, para que os apóstolos ficassem livres para pregar a palavra, para se dedicar à palavra e às orações. Então foram instituídos os diáconos, e dentre daqueles diáconos, aqueles sete diáconos, esse
se destacou. Estevão, ele não quis ser um servo inútil, sabe, porque nós somos servos inúteis. Então, por exemplo, se eu falar para você: irmão, você tem feito direitinho a obra de Deus? Eu tenho orado, eu tenho amado, eu tenho dizimado, eu tenho participado das obras da igreja, dos trabalhos da igreja, eu tenho feito a minha parte. Aí, se Jesus chegasse para você, sabe o que ele iria dizer? Parabéns, servo inútil. Porque ele falou: se nós fizéssemos tudo aquilo que é nossa obrigação fazer, nós poderemos ou podemos nos considerar servos inúteis. Por quê, queridos? Porque através do Espírito Santo, nós não podemos fazer somente aquilo que nos é direcionado ou que nos é comissionado. Temos que fazer muito mais. Eu acredito que uma pessoa que tem o Espírito Santo, um servo de Deus, uma serva de Deus, no seu trabalho tem que se destacar. Não querer ser melhor do que alguém, mas tem que fazer mais do que aquilo que lhe é devido. Não é admissível, por exemplo, você é colocado numa empresa para fazer um trabalho na área administrativa e de repente a sua seção lá está suja e você não faz nada. Fica esperando o faxineiro que está varrendo a fábrica, que vai chegar depois do meio-dia na sua sala para limpar. Pega uma vassoura e limpa ali tranquilamente. Ainda que você vá de salto alto, se for mulher, ou vá de gravata, de terno, não tem problema não. Porque tem gente, eu já vi gente perder emprego por dizer que o patrão mandou embora porque o patrão mandou ele fazer um trabalho lá, e ele falou que aquele trabalho não era para ele. Ele era um técnico numa empresa de óleo, não sei que empresa que é. E perdeu emprego porque era para ele levar um negócio, não sei aonde. Ele falou: não, esse é meu trabalho, eu sou técnico. Meu trabalho é outro, e perdeu o emprego. Então, no mundo espiritual, no mundo no ministerial, queridos, nós não podemos fazer somente aquilo que nos é dado a fazer. Temos que fazer mais, temos que buscar cada vez mais, temos que crescer cada vez mais. Então, Estevão foi um homem que pensou assim. Ele foi instituído junto com os outros diáconos. Aí o que ele fez? Ele saiu pregando, ele fazia parte dele, ajudava na área social, ajudava na distribuição de alimento ali para as viúvas dos gregos, dos helenistas. E depois, vou fazer o que mais? Só entregar a cesta básica? Não sei se tinha cesta básica naquela época, mas eu vou sair por aí pregando. E foi o que aconteceu. Não era apóstolo, mas a pregação do evangelho não é só para apóstolo, não é só para pastor, é para todo cristão. Paulo fala que nós recebemos o ministério da reconciliação, da salvação, e nós temos também que ministrar, nós temos que também levar a salvação, a reconciliação para aqueles que não conhecem. Então, querido, não fique esperando alguém te mandar, não fique esperando alguém te comissionar, não. E vamos sair dessa nossa área de conforto. Vamos nos preocupar mais com o reino de Deus. Vamos nos preocupar mais, não é encher a igreja, é encher o reino de Deus, é pregar a palavra. As pessoas ali onde o João e algumas pessoas estão evangelizando, nenhuma veio para essa igreja, porque eles não convidaram. A orientação não é para trazer ninguém para essa igreja, é para dar um endereço. Se quiser vir, vem. Mas se é uma igreja perto de casa, vá congregar na sua igreja, não tem problema nenhum. Nós trabalhamos para Jesus, é para o reino dos céus, não trabalhamos para essa igreja. Amém? Então Estevão fez aquilo que não é que ele fez o que não deveria fazer. Ele fez muito mais do que aquilo que os apóstolos colocaram nas mãos dos diáconos. E aí, então nós vemos na vida de Estevão um homem cheio do Espírito Santo de Deus, porque um diácono, para ser diácono, ele tinha que ser uma pessoa de boa reputação e deveria ter fé e sabedoria, e tinha que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui nessa passagem, vemos aqui em Atos 6, 7, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Então fica uma pergunta: você é cheio do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? Lembrando aquilo que nós já falamos aqui, ser cheio do Espírito Santo, esse enchimento não é permanente.
Esse enchimento é como o tanque de combustível do seu carro. Você enche, mas você vai ter que encher de novo. Ele vai esvaziar. À medida que você vai andando, vai gastando combustível, e você tem então que repor o combustível. Então, ser cheio do Espírito Santo é como se nós tivéssemos um tanque aqui dentro de nós, uma área, é a nossa área espiritual, e essa área é como se fosse um tanque de combustível. À medida em que nós vamos vivendo aquele combustível espiritual, ele vai esvaziando. A não ser, queridos, que você acorde e já ora ao Senhor, a não ser que você não conviva com ninguém, a não ser que você não trabalhe, a não ser que você não estude, que você fique só servindo a Deus, só num cantinho ou numa bolha, onde ninguém vai te incomodar, onde você não vai ter sonhos, não vai ter planos, onde você não vai ter que trabalhar. Aí pode ficar tranquilo que você foi cheio do Espírito Santo, você vai continuar cheio do Espírito Santo. Aliás, não vai continuar não, sabe por quê? Porque você vai ter um grande inimigo ali que vai perturbar a sua vida. Sabe quem é? Você mesmo, eu mesmo. Então muitas vezes o nosso maior inimigo, o que nos faz esfriar espiritualmente, é o nosso eu, é a nossa vontade, somos nós mesmos. Então, ser cheio do Espírito Santo isso não é permanente. Toda vez que nós esvaziarmos o nosso estoque espiritual, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, nós temos que buscar esse combustível, através da palavra, através das orações, através de atos de bondade. Isso traz crescimento à nossa vida espiritual, no poder do Espírito Santo, orando em línguas, que fortalece o nosso espírito, que ajuda ainda mais a fortalecer o nosso espírito. É como se fosse uma gasolina aditivada, gasolina azul, né, de helicóptero. É bom demais. Orar em línguas é muito bom, fortalece muito o nosso espírito. Então, Estevão, um homem cheio de Espírito Santo, para você saber se você é cheio de Espírito Santo ou não, então nós vamos falar sobre 5 características de alguém, homem ou mulher, cheio do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa é, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa cheia de graça e poder. Em segundo lugar, a pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de sabedoria. Em terceiro lugar, é uma pessoa que tem total confiança no Senhor. Nós vamos ver isso na vida do Estevão. Em quarto lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem certeza da salvação, como a Vivian até falou hoje. Em último lugar, e até ganhou a camiseta Dia dos Pais, parabéns aos pais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que ganha camiseta, não. É uma pessoa que crê no 70 vezes 7. Sabe o que é 70 vezes 7? Não sabe? Que ganha a camiseta, está escrito 70 vezes 7. 70 vezes 7, lembra quando Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Ele falou: Pedro, você tem que perdoar ele por dia, 70 vezes 7, 490 vezes num dia. Ou seja, uma pessoa cheia de Espírito Santo, em quinto lugar, é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa que está sempre pronta para perdoar. Então, em primeiro lugar, lá em Atos 6, versículo 8, o capítulo anterior, então diz que ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Então Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra diz que ele, cheio de fé, de sabedoria, ele então, cheio da graça do Senhor, fazia maravilhas, milagres entre o povo. Eu me lembro, queridos, você deve se lembrar também de Maria, quando foi visitada pelo anjo Gabriel. Lembra? O anjo falou: agraciada, o Senhor é contigo. E ela se espantou lá, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 20, no 28. Alegra-te, agraciada, porque o Senhor é contigo. Quando o anjo Gabriel veio anunciar a Maria que ela teria um filho e que seria, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos na vida de Maria é que o Senhor achou graça na vida de Maria. É que o Senhor viu em Maria uma pessoa confiável, apesar que Deus usa, lembra que o Samuel falou outro dia, os não confiáveis também,
mas usa também os confiáveis, pessoas de confiança. Imagine se Jesus tivesse nascido numa família toda sem regra, uma família toda detonada, onde ninguém se entende. Imagine como seria Jesus. Dificilmente ele ia para a cruz, falar: Deus, me leva desse mundo aqui. Pensa no outro jeito para salvar esse povo, porque não dá. Mas Maria foi escolhida por quê? Porque ela era uma mulher de Deus, era uma mulher temente a Deus, ela era uma mulher que, conforme o anjo Gabriel disse, que foi escolhida por Deus, porque foi agraciada pelo Senhor. O Senhor se agradou de ti. Tem muita gente, que abrindo parênteses, que ora, usa a palavra, profetiza e ora, e com todo o poder, com toda a força, e não acontece nada, porque lá no Salmo 37:4, a palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor, tenha uma vida que agrade ao Senhor, e Ele satisfará tudo o que deseja o teu coração. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ser pessoas cheias da graça e do poder de Deus. Nós precisamos, então, buscar o Espírito Santo, porque uma pessoa só pode ter a graça de Deus, o poder, se ela for cheia do Espírito Santo, se ela tiver algo dos céus, se ela tiver algo de Deus. Ser cheio da graça e do poder do Espírito Santo é ter a unção do Espírito Santo, é ser dominado pelo Espírito Santo, é se inclinar para o Espírito Santo. É a pessoa viver aqui neste mundo, mas deixar de lado um pouquinho a sua vida natural, não deixar que o seu homem natural prevaleça. É naquela batalha de Gálatas 5, quando Paulo fala da guerra entre o Espírito Santo e a nossa carne, as obras da carne e o fruto do Espírito. Queridos, uma pessoa só pode ser cheia do Espírito Santo, cheia de graça e de sabedoria, só pode agradar o Senhor se nessa batalha ela for derrotada. Só pode ser uma pessoa assim se o Espírito Santo vencer essa guerra. E lá Paulo fala que existe uma guerra mesmo entre o Espírito Santo e a nossa vontade, entre o Espírito Santo e a nossa carne. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que na sua luta, nessa sua batalha, o Espírito Santo de Deus sempre vencia. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele agradou o coração de Deus, porque para ser diácono, a pessoa tinha que ter, em primeiro lugar, uma boa reputação, e tinha que ser uma pessoa cheia de Espírito Santo. Aliás, uma coisa não consegue andar sem a outra. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa de boa reputação, é uma pessoa de bons testemunhos, é uma pessoa que mostra no mundo, que mostra lá no seu hall de convivência, quem verdadeiramente é Jesus. É uma pessoa que dá bom testemunho. Jesus falou lá em Atos 1:8, vocês vão receber esse poder, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, e vocês vão testemunhar de mim. Querido, ser cheio do Espírito Santo não é só para ficar sapateando, orando em línguas. A gente ora em línguas, tem um momento para orar em línguas, tem um momento para não orar em línguas, tem um momento para falar em português, tem um momento para buscar o poder do Espírito Santo, para buscar todas as ferramentas que o Espírito Santo concede à igreja. Mas tem momento, e na maioria dos casos, na maioria no maior tempo do nosso tempo, da nossa vida, que nós temos que testemunhar. Temos que testemunhar na nossa casa, testemunhar no nosso trabalho, testemunhar na igreja, testemunhar em todo canto. Alguém tem que olhar para nós e ver Jesus. A ousadia de Pedro e João levaram aqueles religiosos a entenderem, a declararem que, esses homens aí são iletrados. Como que falam assim, com tanta ousadia, com tanta sabedoria? Verdadeiramente, eles falaram, esses homens andaram com Jesus. É assim, uma pessoa cheia de Espírito Santo, como Estevão, é uma pessoa que ela é portadora da glória de Deus. É uma pessoa que tem, nós vamos falar depois, tem uma palavra boa, é uma pessoa que tem uma maneira de viver boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa justa, é uma pessoa que não quer nada de ninguém, é uma pessoa que não engana ninguém para se prevalecer, é uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa de boa
reputação, uma pessoa de um bom testemunho. E aqueles que olham para uma pessoa cheia do Espírito Santo conseguem perceber isso. Então você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será que eu sou cheio do Espírito Santo? E quando a Bíblia fala em ser cheio do Espírito Santo, querido, cheio é cheio. Talvez cheio é transbordar do Espírito Santo. E na nossa vida, pode ser que tenha uma área que ainda não foi preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos falhos, nós somos pessoas falhas. Então, nessa nossa caminhada, a nossa luta constante tem que ser em buscar o Espírito Santo. Não podemos viver de acordo com as nossas próprias forças. Nós temos que deixar de lado um pouco a nossa autoconfiança, achar que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa. Ainda que você é uma bênção, você tem que a cada dia falar: Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar cada dia mais. Essa área da minha vida não está boa. Essa outra área da minha vida ainda não está sendo dominada, ainda não está sendo dirigida pelo Teu Santo Espírito. O Senhor ainda não tem reinado na minha área espiritual, não tem reinado na minha área material. O Senhor não tem reinado ainda na minha área familiar. O Senhor não tem reinado, porque eu não tenho deixado. Porque ser cheio do Espírito Santo ou não é uma escolha nossa. Nós que temos que buscar. O Espírito Santo está em nós, habita em nós, está à disposição de todos. Mas talvez nós temos um pouquinho do Espírito Santo. Nessa área, o Espírito Santo já reina. Então, na minha vida espiritual, você pode dizer: o Espírito Santo já reina, porque eu não consigo adorar outro Deus, eu não consigo visitar, por exemplo, conviver numa igreja onde não pregam a palavra, eu não consigo ir em alguns lugares que não me trazem edificação nenhuma. Então, nessa área você já está cheio de Espírito Santo, ele já está reinando na sua vida. Mas na minha vida financeira eu não consigo. Eu tenho medo de ajudar, eu tenho medo de ajudar o necessitado, eu tenho medo de ser um mantenedor da igreja, eu tenho medo de ajudar um missionário, eu tenho medo porque eu acho que vai me faltar, então eu vou guardar esse dinheirinho, porque eu não sei do dia de amanhã, pode me faltar. Então Jesus ainda não está reinando na minha vida financeira. Ou está reinando na sua vida financeira, mas não está reinando na sua vida sentimental. Ou seja, se nós não temos vida com abundância, queridos, se nós não temos a bênção de Deus transbordando em cada área da nossa vida, é porque Ele não está reinando ainda na minha vida, ou Ele não está reinando ainda em alguma área da minha vida. Porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele tem um bom testemunho. Alguém olha para você e fala: puxa, esse moço aí, ele é tranquilo, ele não vive endividado, não vive pedindo dinheiro para ninguém, ele não vive enganando ninguém, chega aqui tranquilo. Quando alguém começa a falar da vida de alguém, ele já vai para outro canto. Ele não gosta dessas rodinhas aí de escarnecedor, ele não gosta, ele é diferente, ele tem alguma coisa diferente. Então essa pessoa é uma pessoa de boa reputação, porque ela tem o Espírito Santo e ela deixou o Espírito Santo reinar na vida dela. Em segundo lugar, uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela é uma pessoa que tem sabedoria, cheia de sabedoria. Sabedoria, muita gente acha que é conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento e não tem sabedoria. O Ailton ali, ele se lembra bem, quando a gente ia lá na Vila Varela, lembra? Esqueci o nome daquele rapaz. Então aí eu ficou responsável lá por uma casa. E aí o rapaz sabia mais da Bíblia do que ele. Aliás, do que nós dois juntos. Mas o rapaz era viciado em drogas. Então ele tinha conhecimento, muito conhecimento, mas não tinha sabedoria nenhuma. Sabedoria é o conhecimento em prática. Sabedoria é praticar aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Então a Bíblia fala, João não, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11, ele fala assim, se alguém fale segundo os oráculos de Deus, fale com sabedoria, fale segundo a palavra de Deus. Então a sabedoria é no falar, em primeiro lugar. Você vai perceber se alguém tem sabedoria ou não, pela maneira que ele fala.
pela maneira como ele expõe as suas ideias, pela maneira como ele, enfim, ele fala. Por exemplo, uma pessoa que só fala palavras torpes, palavras vãs, é uma pessoa que não tem sabedoria. Do alto não tem sabedoria nenhuma. Não estou dizendo que é proibido brincar, que é proibido fazer piada. Eu gosto de brincar muito, fazer piadinhas, mas tudo dentro de uma lógica, tudo dentro de respeito. Mas tem pessoa que a vida toda não dá para você falar sério com ela, não tem nada sério na vida dela. É só piada, só brinca, sabe, não se aproveita nada do que ela fala. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, aquilo que ela fala, aquilo tem que trazer alguma coisa nova na vida da pessoa, na vida daquele que ouve. Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra, não é palavrão, principalmente não edifica em nada. Mas palavra torpe são palavras que não mudam nada, a vida de ninguém, não traz nada de bom para a vida de ninguém. Então, por exemplo, uma palhaçadinha, traz alguma coisa de bom, né? Você fica alegre, feliz, você ri, é gostoso, para levar a vida com mais alegria. Porém, temos que falar sério também. Porém, nós temos que falar, conforme Pedro diz, falar segundo os oráculos de Deus. Nós temos que falar segundo a palavra de Deus. Palavra de sabedoria é palavra que vem do alto. Então Paulo fala aqui em Efésios que eu não posso falar, não sai da sua boca nenhuma palavra vã, nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação, para trazer algo de bom na vida daquele que ouve, para que aquele que ouve dê graça, ou para que ela dê graça àquele que ouve, para que ela seja, por exemplo, consolada, para que ela seja orientada. Queridos, é muito bom quando você fala com sabedoria. É tão bom quando, por exemplo, você encontra com alguém que está passando aí por uma dificuldade qualquer, e você fala: oh, fique tranquilo, isso aí não é nada não. Eu não sei se eu não gosto de ninguém, de ver ninguém sofrendo, mas quando alguém está com um problema qualquer, não é de mim não, eu não consigo falar: hoje seu problema aí é grave, hein? Seu problema é grave. Meu Deus, como que isso aconteceu? Tem gente que consegue, porque é normal, mas eu sempre procuro achar alguma coisa para aquela pessoa não ficar tão mal não, para trazer um incentivo qualquer. Lá dentro, eu estou desesperado pelo problema da pessoa, mas quando o Espírito Santo nos ajuda, ele nos leva a falar aquilo que naturalmente não é o que estamos pensando. O fulano foi pro hospital, e agora? Ele é grave? Não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo. Deus sabe de tudo, Deus tem poder, Deus tem autoridade. Mas lá no fundo você fala: meu Deus do céu, será que ele vai morrer? Será que ela vai morrer? Será que meu parente, a minha mãe, quando foi internada, com 85 anos de Deus, teve que operar, eu já falei 10 vezes. Falei: meu Deus do céu, não deixa ela morrer agora não, deixa ela viver um pouquinho mais feliz. Então lá no fundo eu pensava assim, mas junto com as minhas irmãs: não, isso aí não é nada não, Deus é poderoso. Minha irmã, que não era nem crente, orava, não é crente ainda, orou junto. Queridos, Deus fez um milagre tão grande, com 85 anos já fez 2 operações, cortou um pedaço do intestino. Depois de 15 dias voltou para o hospital, fez outra operação, deu uma consertadinha lá, era uma hérnia. E hoje foi dia 17 de junho, julho, agosto, vai fazer 2 meses, ela já está normal, voltou normal, já está feliz. Quem conhece já sabe que ela está falando demais. Então, nós precisamos urgentemente da ação do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque, queridos, quando nós abrimos a nossa boca, tem que sair palavra de sabedoria, tem que sair da nossa boca palavra que venha lá do céu. Estevão, quando ele saiu então para pregar, não foi fácil não. Como sempre, Jesus falou: me perseguiram, vão perseguir vocês também. Estevão foi, e também ele foi perseguido.
Lá no... Ele fala então, ele começa a ministrar, sinais começam a acontecer, milagres começam a acontecer, aí ficaram com inveja, ficaram desesperados, preocupados, porque achavam que Jesus morreu, acabou tudo, mas tem homens que representam Jesus, são cheios do Espírito Santo, e aí se levantaram contra Estevão. Falaram: escuta, é verdade que estão dizendo aí, você está se levantando contra a lei de Moisés, se levantando contra o templo? Que diz, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala segundo os oráculos de Deus, segundo a unção de Deus, segundo aquilo que Deus quer que ela fale. E aí o Estevão falou, ele não falou como nós falaríamos. Não falei nada disso não, isso é mentira. Eu não falei sobre a lei, não. Ele pegou, queridos, lá do versículo 2 até o versículo 53, e depois eu gostaria que você lesse direitinho esse capítulo, Atos 7, você vai ver um resumo da história de Israel, desde Abraão até, ele fala até Davi. Ele fala de Abraão, ele fala da aliança de Deus com Abraão, depois ele fala de Moisés, que libertou o povo lá do Egito, ele fala da dureza do coração do povo quando saiu lá do Egito, e eles sempre falam aos seus pais, foram desobedientes lá, e vocês são iguaizinhos. Pedro falou isso, Estevão fala isso aqui. Então ele não se defendeu não, ele aproveitou a oportunidade, como Pedro sempre aproveitava a oportunidade, para falar sobre a palavra do Senhor. Ele dá com toda a sabedoria de Deus, ele dá uma resumida na história de Israel, e no final então ele fala sério contra aqueles religiosos. Vocês mataram Jesus. Então, queridos, ele não se defendeu, preste atenção nisso. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Jesus, o salmista fala, Jesus fala ali nas bem-aventuranças em Mateus 5. Ser manso é depender totalmente do Senhor. Ser manso é você ser ameaçado, caluniado, e você ficar tranquilo, não sair correndo atrás de ninguém, perguntando por que falou de mim. É verdade que você falou de mim? É verdade que você fez fofoca de mim? É verdade que você anda falando de mim? Queridos, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele depende totalmente do Senhor, e ele sabe viver, não só falar, mas viver com sabedoria. E hoje nesse mundo é tão importante não só falar, mas viver com sabedoria. Porque a nossa emoção, ou melhor, hoje a gente vê por aí na mídia, em todo canto, é propaganda para todo canto. Experimente fazer uma pesquisa qualquer na internet para você ver. Eu estava pesquisando, eu preciso de um fiozinho do meu barbeador, fiozinho pequenininho, um cabinho. Eu pesquisei, eu vou entrar no Google, tem um cabo lá. Eu entro no Terra, tem um cabo lá. Aonde eu entro tem um cabo. Imagine se você fizer a pesquisa de um carro, você não vai conseguir mais pesquisar nada, é só carro que vai aparecer na sua frente. Então temos que ter sabedoria, porque você vê, os seus olhos vê, o teu coração deseja. Oh, que carro bonito. Mas eu só pesquisei só para ter uma ideia, e de repente toda hora aparece um carro, até que você vai e compra aquilo que você não pode ou não precisa comprar agora. Então nós temos que ter sabedoria para viver bem. Eu não sei quem já caiu no conto aí dos presidiários, mas eles têm o Paulo estava me contando uma vez não, essa semana. Meu Deus do céu, eles têm uma sabedoria do inferno para bolar um golpe, e são golpes novos, acontece toda hora. Então fica atento, se alguém ligar e falar que sequestrou seu tio, seu primo, sua irmã, e eles falam, você já deve ter ouvido, né? Eles ligam e falam, aí alguém pergunta, quem está falando? Oh, você não está conhecendo minha voz, não? Falei, é fulano? Oi, tudo bem, tia? É assim que eles falam. E tem gente que já transferiu muito dinheiro por aí. Então eu tenho que viver com sabedoria. A sabedoria de Deus me leva a entender que ninguém ganha nada assim de graça.
A sabedoria de Deus me leva a crer que se eu precisar de alguma coisa, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar o suor do meu rosto. Queridos, não existe. Você não foi escolhido para nada, isso é tudo mentira. Quando alguém te ligar, escuta, quem te deu os meus dados? Quem que foi? Quem passou para os meus dados? Eu vou na polícia, eu vou denunciar vocês. É cartão, né? Não é golpe, mas é cartão. Eu não sei se alguém trabalha em telemarketing aqui, de cartão, se trabalhar, me desculpa. Mas sabe, se eu for escolhido nada. Alguém vendeu meus dados, ele comprou meus dados e agora está empurrando o cartão goela abaixo. Então nós precisamos de sabedoria. Por exemplo, você está pensando em casar. Tem que orar a Deus e buscar sabedoria do alto. Para quê? Para que a sua emoção não prevaleça. De repente, a menininha bonitinha, do jeitinho que você queria, porém, Deus sabe de tudo. E a sua emoção, então, dirige a sua vida. E aí o que acontece? Você casa errado. Então, um homem, uma mulher cheia de sabedoria, dificilmente ela se engana, dificilmente ela toma decisão errada, dificilmente ela deixa a sua emoção tomar conta, ou pela emoção, dificilmente ela toma uma decisão qualquer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela tem uma decisão para tomar, ela não fala, sim, vou assinar aí. Não. Ela vai lá, ora um pouquinho. Queridos, eu estava com um problemão aí até outro dia. Parece que eu resolvi, depois de um ano. Nós fomos viajar para o Ceará o ano passado. E eu correndo para pegar uma cadeira de roda para a mãe da Gorete. Me pararam assim, o senhor ganhou uma mala. Eu falei, que bom. Então, aí tirou foto comigo, falei, eita, mas eu tenho que buscar uma cadeira lá para minha sogra, está esperando lá do outro lado. Não, é rapidinho, preencha aqui. No fim, era um contrato, assina aqui. Eu fui ver um cartão, aí assinei, falei, tudo bem. Até a Jéssica levou a mala, Jéssica é a culpada, levou a mala para casa. Aí o que aconteceu, depois que eu fui pensar direitinho, foi essa tranqueira, liguei para lá e cancelei. Aí me deram uma assinatura eletrônica, um preço bem baixinho, pagar em 10 vezes, 10 de 20, 30 reais, não sei. Falei, bom, fica pela mala. Não é muito bom, mas... Aí depois me mandam mais uma cobrança. Eu falei, meu Deus, que enrosco do inferno. Eu cancelei meu cartão, sabe o que fizeram? Cobraram no outro cartão, descobriram outro cartão que eu tinha. Aí eu falei que ia no problema, cancelaram. Eu falei, e aí nós vamos depois, nós vamos mandar na próxima fatura. Eu falei, não senhor, eu estou indo aí amanhã. Já fui no Procon, e se você não depositar na minha conta, eu vou aí, vou levar a mala e vou querer tudo de volta. Aí falaram que ia depositar, que foi agora. Sabe, uma decisão sem pensar. Nós não podemos, nada. Não se iluda não, que você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar mala, você não vai ganhar nada. Pode ter certeza. Por que nós precisamos da sabedoria de Deus? Porque a nossa sabedoria, ela é direcionada por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos. A sabedoria de Deus não. A sabedoria de Deus vai além. O Senhor conhece. Ele conhece o ontem, conhece o hoje, conhece o amanhã. O Senhor conhece o coração do homem. O Senhor conhece todas as situações. Por exemplo, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é quando você for comprar um carro. Muito cuidado. Peça a sabedoria de Deus. Leve lá no, como é que chama? Para fazer lá, é vistoria, né? Porque se você for vender o seu carro aqui na Fiat, por exemplo, eles vão mandar você pagar lá, acho que é não sei quantos reais, 200 reais, e eles vão fazer aquele check-up lá, que se tiver um trinquinho em algum lugar, eles descobrem. E a gente olha o carro, meu Deus, é isso que eu quero. E compra, não podemos fazer isso. Eu particularmente, eu tenho medo de comprar carro usado. A não ser que seja de boa procedência, conhecido, mas eu tenho medo. Porque eu sei o que aconteceu com aquele carro. Você olha, aparentemente está tudo normal. Então, amados, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí, quando você estiver pregando o Evangelho e que alguém te perseguir, que alguém falar mal de você, que alguém desejar o que é seu, o que Deus te deu, se por inveja, porque aqui foi por inveja.
alguém quiser o que é seu, você vai ficar tranquilo, você não vai fazer nada. Você é uma pessoa mansa, uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela é mansa, ela espera no Senhor, ela faz o que tem que fazer e ela deixa o resto por conta do Senhor. Então Estevão, ele não se defendeu. Aqui diz que pagaram algumas pessoas para dar mau testemunho, e falaram que Estevão realmente estava querendo acabar com tudo. Ele estava querendo bagunçar as leis, o templo, e ele prega exatamente sobre isso, sobre a lei de Moisés, prega sobre o templo, e é aqui que ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o Senhor habita no coração. Então a sabedoria, ela te impede de entrar em muitas enrascadas da vida. A sabedoria te leva a ter um bom testemunho. Aliás, também uma coisa está ligada à outra. Se você é uma pessoa que tem boa reputação, é porque você tem a direção do Espírito Santo, é porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e alguém tem olhado para você e tem visto você como uma pessoa boa, como uma pessoa diferente. Alguém pode ser que esteja até desejando conhecer o Deus que você conhece, o Deus que você serve. Em terceiro lugar, uma pessoa cheia de sabedoria, ou melhor, sabedoria não, cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que confia totalmente no Senhor. A confiança dela está posta no Senhor. Lá no versículo 54, diz que eles ficaram, depois que Estevão pregou, eles ficaram irados, ficaram extremamente irados, porque ele deu uma aula de Bíblia, ele deu uma aula acerca das leis, para falar que esse Jesus é o Messias, é o Messias do Antigo Testamento, é o que viria, como o próprio Moisés falou que virá um profeta como eu. E aí então ficaram irados. E aí Estevão, sabe o que ele fez? Ele olhou para os céus, falou o que tinha que falar, falou com sabedoria, e diz a Bíblia que ele, logicamente, ele deve ter ficado com medo. Então a ira daquele povo fez com que Estevão descansasse no Senhor. Não fez nada, não falou nada. Diz a Bíblia que ele olhou para os céus, ele olhou para o alto. Aí eu me lembro quando o salmista diz lá no Salmo 121, vocês se lembram? Então Estevão aqui, ele fala, meu Deus, eu entrei numa fria, e eu acho que eu falei o que eu não devia ter falado, deve ter pensado isso, não sei, mas ele olha para o Senhor, assim como quando Pedro e João, eu acabei de falar agora há pouco, quando eles curaram aquele coxo em nome de Jesus, e que foram ameaçados, eles foram correndo até o povo, vamos orar, porque eu acho que nós falamos o que nós não deveríamos ter falado. E queridos, é assim mesmo que acontece. Às vezes uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela fala o que ela tinha que ser falado, mas ela acha que falou o que não deveria ter falado. Por exemplo, eu posso falar alguma coisa aqui que vai direto ao teu coração. Eu nem conheço você, não sei o que você está passando. E às vezes eu até te conheço, mas acontece muito. Vou contar um segredo. Eu estou falando aqui, aí eu falo, por que você fez isso? Eu estou olhando ali para o Anderson, porque a gente olha para todo canto. A gente olha e não vê ninguém, às vezes. Não sei se você já passou por isso. Quem está aqui em cima, você pensa que está olhando para você, nós estamos olhando assim em geral. Não fixamos olhos em alguém. Então, Anderson, então, aí Deus fala, meu filho, cuidado, viu, com o que você vai fazer. Cuidado com o carro que você está querendo comprar. Aí de repente Deus está falando com alguém lá do outro lado. Aí quando eu olho, eu falei, meu Deus, aquele irmão falou que queria comprar um carro, mas não estou nem lembrando que ele queria comprar um carro. Eu não devia ter falado isso, mas não fui eu que falei, é Deus que falou para ele lá, para tomar cuidado. Então Estevão, ele pode ter pensado, meu Deus, será que eu devia ter falado isso? Agora, olha a fúria desse povo. Então ele estava numa grande enrascada, teoricamente. Aí o que ele faz? Ele olha para o céu. Querido cristão cheio do Espírito Santo, é aquele que diante de qualquer situação, ele busca o Senhor, ele olha para o alto, ele fala com o Senhor, ele ora ao Senhor, ele apresenta aquela necessidade ao Senhor. O salmista nos ensina isso no Salmo 121, que você deve conhecer bem.
Ele falou: elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Então o salmista estava numa situação difícil, ele estava precisando do socorro do Senhor. E aí depois ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não cochilará, eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então guarde essa palavra no seu coração, esse Salmo 121. Quando você estiver passando aí por uma situação qualquer, e queridos, o cristão muitas vezes ele passa por dificuldades sem ter procurado, sem ter feito nada de errado. Nós passamos por dificuldade, nós somos perseguidos, caluniados à toa. Quantas vezes você já se perguntou ou perguntou para Deus: Senhor, mas que mal eu fiz para essa pessoa? Senhor, eu não fiz nada, eu não mexi com a vida dela, eu não mexo com a vida de ninguém. Por que estão mexendo com a minha vida por aí? Por que estão falando de mim por aí? Então nós, querido, fazendo as coisas certas, muito mais perseguição nós vamos enfrentar. Mas diante de qualquer perseguição, diante de qualquer situação, diante de qualquer tempestade, diante de qualquer adversidade, nós temos que buscar antes o poder do Espírito Santo, para quando as tempestades vierem, o nosso coração estar pronto para olhar para o alto, olhar para o Senhor, não olhar as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. É de lá que vai vir o nosso socorro, e não adianta olhar do seu lado, porque o teu socorro não vem de homem nenhum. Tem coisa na vida, sim, que alguém pode te ajudar, a igreja pode te ajudar, humanamente falando nós podemos te ajudar, mas tem coisa que ninguém vai poder te ajudar, de maneira nenhuma. Você, por exemplo, alguém perdeu um ente querido, quem que pode ajudar aquela pessoa? Você pode falar o que você quiser, você pode usar todas as palavras de consolo que existem na face da terra, que você não vai consolar aquela pessoa. Se o Espírito Santo não entrar com o consolo do alto, aquela pessoa vai se desesperar, ela pode até entrar em depressão. Então tem socorro que nós podemos só aguardar do Senhor, só vem do Senhor. O sobrenatural só vem do Senhor. Uma coisa que eu percebo é exatamente isso, queridos, principalmente quando em velório, que a gente vai ver, né, a tristeza da pessoa que perdeu alguém, e a gente não fica desesperado, porque a gente sabe que aquela pessoa tem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo vai consolá-la, como já fez algumas vezes. Agora, alguém que não tem o Espírito Santo pode entrar em depressão, pode nunca mais se recuperar daquela perda. Então por isso que o salmista fala: meu socorro vem lá do alto, não vem de homens, não vem de políticos, não vem de aqui nesse mundo. Não adianta ficar falando que tem que mudar o regime de governo, não adianta falar que tem que mudar o presidente. Não, queridos, Jesus falou que esse mundo jaz no maligno, e a tendência é piorar cada vez mais. Se nós achamos que esse novo presidente, ou essa nova presidente ou presidenta, não sei quem vai entrar ali, que vai mudar a história, não vai mudar nada não. Quem pode mudar a nossa vida é Deus. Ainda que esse Brasil esteja numa crise terrível, o povo de Deus não vai entrar em crise, porque aquele que tem o Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo, na vida dele não tem crise não. Ele não se preocupa não, porque o socorro dele vem de lá. Se para que o povo de Deus, para que um servo de Deus, você é uma serva de Deus, para que você seja abençoado, se for preciso Deus mudar alguma coisa nesse mundo, Ele muda. Se for preciso Ele tirar o presidente dos Estados Unidos para você ser abençoado, Ele tira. Ele fez o sol parar um dia, quando Josué estava perseguindo seus inimigos. A Bíblia diz que o sol parou. Ah não, mas não é o sol que parou tudo. Porque se escurecesse,
os inimigos fugiriam, e o sol parou. Aquele foi o dia mais longo que já existiu aqui na terra, de estar registrado na palavra de Deus. E os inimigos foram desbaratados, foram vencidos. Então, não tem por que você ficar desesperado. Deus cria. Jesus falou: você vai orar em meu nome, está lá em João 14, João 16. Tudo que você pedir em meu nome, o Pai fará. E se você pedir alguma coisa, Ele fala: eu o farei. Jesus vai fazer. Jesus, ele tem o poder de criação. Jesus é Deus, tem o mesmo poder, a mesma autoridade de Deus. E quando Ele estava aqui, Ele tinha a unção do Espírito Santo também. Ele tinha o poder de Deus também. Mas Ele estava falando do futuro, estava falando de hoje. Se você pedir alguma coisa, eu o farei. Os estudiosos dizem que lá no original, ele diz o seguinte: se você pedir alguma coisa, eu vou fazer. Se aquilo não existir, eu vou criar para você. Porque a Bíblia diz lá em João no capítulo 1, que Jesus, o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, tudo foi criado por Ele, e sem Ele, nada do que se fez teria sido feito. Então, queridos, o que você precisa na vida que não existe? O que não existe? Você acha que não existe? Você não existe? Fala com Jesus. E se você buscar o poder do Espírito Santo, você vai viver tranquila, você vai viver tranquilo, sabendo que existe. A sua confiança estará posta no Senhor. Se você é uma pessoa muito ansiosa, por qualquer motivo você fica desanimado, você muda, você desiste de lutar, você desiste de conquistar o seu sonho, busque o enchimento do Espírito Santo, para que você vive, ainda que você não veja nada, você olhe para cima e você saiba que Deus, o teu socorro vem do Senhor, não um Deus qualquer, feito por mãos humanas, mas um Deus que fez os céus e um Deus que fez a terra, que não dorme, um Deus que não dorme e não cochila, um Deus que cuida de você. Ele cuida da sua entrada e da sua saída, não só hoje ou amanhã, mas hoje e sempre Ele faz isso. E aí ele olha para os céus, e o que ele vê lá nos céus? A Bíblia diz que ele olhou para os céus, e ele viu os céus abertos, e ele viu Jesus. Ele viu Jesus que deveria estar sentado no trono, mas Jesus estava de pé, não estava sentado no trono. Querido, Jesus conhece o teu coração, o meu coração. Quando você está passando por uma situação qualquer, muito difícil, e que Jesus sabe que, aliás, Ele sabe tudo, que você pode cair, que você pode desistir, que você pode negar a fé, Ele se levanta. Ele se levanta. Quando Ele se levantou, eu não sei o que Ele fez, se Ele mandou uma legião de anjos, eu não sei o que aconteceu no mundo espiritual. Eu sei que Estevão foi ainda mais fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, para não negar a fé. Ele poderia dizer: Senhor, mas eu estou pregando a Tua palavra, eu não fiz nada de errado, e agora estão me apedrejando, estão me matando, me condenaram à morte. Mas Ele não fez isso. O Espírito Santo não permitiu que ele nem pensasse sobre isso. Ele viu Jesus, os céus abertos, e ele teve a visão clara de que Jesus estava intercedendo por ele. Jesus se levantou por ele. Então, Jesus, a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Ele morreu, está sentado à direita de Deus, e Ele vive intercedendo por nós. Ele vive intercedendo pela igreja. Então Estevão olhou para os céus, ele viu o socorro do Senhor, ele viu o livramento do Senhor, e ele viu que Jesus estava com ele, como se Jesus estivesse recebendo ele, esperando ele morrer para correr, para estar com ele. Aquela palavra que Jesus falou: olha, vocês vão pregar por aí, quando Ele preparou os discípulos lá em João 14. E eu vou para o céu e vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Estevão deve ter se lembrado de tudo isso. E ele ficou tranquilo. Eu me lembro,
olhando para essa situação de Estevão, o que o salmista fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nem luta, e nem tempestade, e nem ameaça vai faltar, e nem aquela vontade de desistir vai faltar. Mas depois ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor estará comigo sempre. Com certeza Estevão conhecia essa palavra. Em penúltimo lugar, aquele que é filho do Espírito Santo, ele tem certeza da salvação, como a Vivian falou agora há pouco. Queridos, nós não temos que ter dúvida nenhuma, principalmente na hora da dificuldade, nós não podemos ter dúvida nenhuma. De repente eu fico doente, vou para o hospital, isso daqui uns 30 anos, com 90 e poucos anos, e lá eu acho que o meu dia está chegando, eu tenho que me alegrar, eu tenho que ficar no Senhor. Eu falo, você vai me levar, eu estou só o pó da rabiola, então eu vou ficar fazendo o que aqui mais? Me leva de uma vez, confirma a minha salvação, me dá a coroa da vida eterna, porque aí é velhinho já, talvez não vou produzir mais nada. Então, naquele momento, eu tenho que ter certeza da minha salvação. Queridos, é tão triste, eu já passei por isso, quando uma pessoa está no hospital internada, e ela está morrendo, literalmente morrendo. Uma vez eu visitei uma pessoa assim. Ele era pai de uma pessoa da igreja, mas não era cristão. E chegando lá, ela tinha, os médicos deram pouco tempo de vida para ela. Eu falei, eu vim aqui orar pelo senhor, posso orar para o senhor em nome de Jesus? Ele falou, não. Mas o senhor não crê em Deus? Não crê em Jesus? Não. Então não posso orar? Não. Sabe o que eu fiz? Fui embora sem orar. Naquela mesma semana ele morreu. Então isso é terrível. Você pode não ter conquistado nada nesse mundo. Você pode falar, meu Deus, eu estou velhinho, estou indo embora, mas não vou deixar nada para minha família, não vou deixar herança nenhuma. Não tem problema, desde que você tenha certeza da salvação. A coisa mais importante nessa terra é a salvação do ser humano. Então, se você tem filho, não dê descanso ao teu joelho se ele está afastado do Senhor. Você já falou o que tinha que falar, agora guerreie pela vida dele, todos os dias, guerreie, repreenda o mal, repreenda o inferno, fala, Deus não, é promessa, o meu filho vai morar comigo nos céus, meu filho não vai para o inferno não, porque amados, é inadmissível ir para o inferno, é inadmissível conhecer a palavra e ir para o inferno, é inadmissível alguém entregar a vida para Jesus e depois ir para o inferno, é inadmissível eu, no momento de uma grande dificuldade, achar que eu não sou crente, achar que essa história não é verdadeira, achar que eu não sou filho de Deus, achar que eu não mereço a salvação, achar que eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço a graça de Deus na minha vida. Isso é terrível. Uma pessoa assim é uma pessoa que não tem uma vida vitoriosa, é uma pessoa que nem vivendo mais está. Quando nós nos encontramos aqui com os moradores de rua, domingo de manhã, e nós falamos com eles, nós falamos para eles, olha, você tem que mudar de vida, você tem que parar de beber, você tem que parar de usar droga, você não pode ficar morando mais na rua. Não, porque eles não vão mudar. Alguns mudam, mas é muito difícil. É um modo de vida já deles, é a vida deles, é a comunidade, não é nem morador de rua, você não pode falar morador de rua, é pessoas em estado, como que é? Estado de rua. E aí, o que você tem que falar para ele? Jesus te ama do jeito que você é, Jesus te ama na rua, Jesus dorme com você na rua, o Espírito Santo dorme com você na rua, e a gente às vezes fica sem saber o que falar. Vou falar do quê? De propósito, de alvo, do quê? Porque o que eles querem é uma comidinha e um lugarzinho para dormir, mesmo que seja
na rua, mas debaixo de né, uma coberturazinha qualquer. Então nós temos que falar para ele que o mais importante não é ter dinheiro, assim como nós falamos para nós mesmos, nós entendemos. Não é importante ter uma vida material vitoriosa, não é importante conquistar coisas grandes, ter uma boa profissão, ter muito dinheiro, conquistar o sonho da casa própria, aquele carrão lindo, um bom casamento. Não, o mais importante na vida é estar em comunhão com Deus, é ter a salvação em Cristo Jesus. Essa é a coisa mais importante na vida de alguém aqui nessa terra. Então nós temos que ter a certeza da salvação. E aí, assim como Jesus, Estevão fala, lá no versículo 59, ele fala: Senhor, recebe o meu espírito. Então ele estava partindo, mas ele sabia para onde ele ia, ele sabia em quem ele tem crido, em quem ele cria. E finalmente, em quinto lugar, alguém cheio do Espírito Santo é alguém misericordioso. É alguém que entendeu 70 vezes 7. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Se alguém te ofender, você tem que perdoar. Obviamente que ninguém vai ofender ninguém, eu acho que nunca aconteceu isso no mundo, 70 vezes 7 por dia, 490 vezes por dia. Jesus estava dizendo o quê? Está dizendo que sempre que alguém te ofender, você tem que perdoar. E sempre que você ofender alguém, no meio cristão, alguém vai ter que te perdoar também. O perdão faz parte da vida no cristão. Queridos, Deus falou lá na oração do Pai Nosso em Mateus. Lembra, Pai Nosso está no céu, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado também aqueles que nos ofendem. O Pai Nosso termina aí, né? Mas na Bíblia continua, porque se você não perdoar, o Senhor também não te perdoará. É como se alguém perguntasse, apesar que alguém uma vez perguntou, diz o seguinte: eu me converti, mas eu tenho um sério problema. Diz que foi um fazendeiro aí. E ele diz o seguinte: eu não consigo perdoar. Meu coração muito duro. Se alguém me ofender, eu não consigo perdoar. Aí eu não sei se era o pastor, o obreiro, um irmão, quem que era, falou: não tem problema, não, mas não preciso perdoar, não. Só que tem um detalhe: você não pode errar também. Porque se você errar, Deus não te perdoa. Então, lógico, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos perdoou, porque nós nos convertemos, aceitamos que somos pecadores e que somente Jesus pode nos perdoar dos nossos pecados. Mas depois, no dia a dia, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Então nós precisamos, queridos, da misericórdia do Senhor. Todo cristão precisa da misericórdia do Senhor. Por quê? Porque todo cristão erra, eu erro, você erra, todos nós erramos, nós falhamos, nós ofendemos, nós somos ofendidos, nós somos, como Samuel pregou outro dia, nós não somos confiáveis. Às vezes o Senhor coloca algo na nossa mão, nós abandonamos no meio do caminho e precisamos ser perdoados pelo Senhor. Então eu peço perdão, mas o Senhor muitas vezes não me perdoa. Tem gente que acha que só pelo fato de orar ao Senhor e pedir perdão, já está perdoado. Não é assim, o perdão é um processo. Para que haja perdão, a pessoa tem que se arrepender. E uma pessoa só se arrepende se ela realmente, se aquilo vier de um coração puro. E ela só é perdoada se o Senhor olha para ela e vê que realmente houve arrependimento. Como que Deus ouve? Como que Ele vê isso? Ele vê porque nesse processo de perdão existe o arrependimento e existe a conversão. Ou seja, se eu fiz alguma coisa errada, eu me arrependi, eu vou procurar não fazer de novo. Eu vou mudar de direção. Aí sim,
fala, Deus me perdoa, aí Deus olha e fala, te perdoo sim, mas não te perdoo ainda não, porque eu não sei o que você, não sei se é de coração, apesar que Deus sabe. Mas se ele realmente, se ele realmente se arrependeu, o Senhor vai perdoar. Jesus perdoou toda a humanidade, não foi? Mas nem todos foram perdoados por Jesus. Nem todos aceitaram o perdão de Jesus. Diz que ele morreu para que todo aquele que nele crê não sofra e tenha vida eterna. Mas nem todos têm a vida eterna, por quê? Porque não crê. Então Jesus liberou o perdão, mas nem todos aceitaram. Então, queridos, eu só posso pedir perdão para alguém quando verdadeiramente eu me arrepender daquilo que eu fiz. Porque não adianta pedir perdão hoje e amanhã eu faço a mesma coisa. Arrumo encrenca do mesmo jeito, a mesma encrenca. Quando Jesus falou que é 70 vezes 7, tem que ser muito cabeça dura para errar 10 vezes ou 5 vezes até no mesmo dia. E se você tem errado muito, se eu tenho errado muito e tenho trazido complicação para a vida de alguém, complicação em algum lugar, então eu tenho que me converter urgentemente. Eu peço perdão, mudo de direção, procuro não fazer mais aquilo, aí sim eu sou perdoado. Então, quando alguém te ofender, você precisa pelo menos liberar o perdão. O que Jesus fez lá na cruz foi liberar o perdão para todos. Aqueles que aceitaram e que mudaram e que desejaram no coração mudar de vida, eles foram perdoados. Aquela mulher que foi pega em adultério, eu falei com os moradores de rua hoje, ela condenaram a mulher, trouxeram a mulher, humilharam a mulher, e aí Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos, um a um, foram saindo, e Jesus perdoou a mulher, porque ele viu no coração dela o desejo de mudar. Jesus conhece. Mulher, cadê os seus acusadores? Não te condenaram? Não, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Mude de vida. Mas no caso de Estevão, ele não teve tempo para saber se eles iriam mudar de vida ou não. Ele liberou o perdão, ele orou a Deus e ele deixou nas mãos, Senhor, perdoa eles, como Jesus fez na cruz. Eles não sabem o que fazem. E Estevão falou, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Pai, perdoa-lhes, porque Senhor, não lhes imputes esse pecado. Não culpe eles não, porque eles não sabem, perdoa eles. E aí Estevão adormeceu, Estevão morreu. Tinha mais coisa para falar sobre perdão, mas depois acho que eu vou escrever, porque nós pensamos que lá, Deus, o nosso Deus é um Deus, nós pensamos no olho por olho, dente por dente, que Ele é um Deus carrasco, um Deus que julga, um Deus que não tem misericórdia, ou então errava, e em errar era condenado, era morto, não é assim. Lá no Antigo Testamento, não sei se você sabe, tinha o ano da remissão. A terra deveria produzir 6 anos, no 7º ano, no ano da remissão, todos deveriam perdoar as dívidas uns dos outros. Por exemplo, eu emprestei 10 mil reais ali para o Vitor. Ele, 6 anos para pagar os 10 mil. Não, 6 anos não, 8 anos. Paga devagarzinho. Quando chegasse no 7º ano, eu tinha que chegar para o Vitor, você ainda está me devendo R$1.300, a sua dívida está perdoada. Os cristãos, os filhos de Deus, o povo de Deus, no 7º ano tinha que fazer isso. Tinha que perdoar as dívidas de todos. E mais ainda, 50 anos depois, tinha o ano do jubileu. Quando dava 50 anos, eles tinham que perdoar as dívidas. Aqueles, por exemplo, eu tive que vender minha terra porque eu estava passando por uma dificuldade muito grande financeira. Então, a terra que eu vendi, 50 anos depois, a pessoa tinha que me devolver. E os escravos também, nesse ano do jubileu, 50 anos depois, eles eram livres, eles tinham a sua liberdade decretada. Isso que eles apontam tudo para
para Jesus. Jesus veio, a primeira coisa que ele fez foi perdoar a humanidade que havia pecado lá no Éden. Ele veio trazer perdão, ele veio trazer graça. Amém? Então, para nós orarmos, quando somos cheios do Espírito Santo, o Senhor nos reveste de graça, é a sua ajuda, né, que não merecemos, de poder, de sabedoria. Ele põe essa confiança que nós temos que ter somente nele. Ele nos dá a certeza da salvação, aconteça o que acontecer. Ele nos dá um coração perdoador, um coração misericordioso. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus agora. De tudo isso eu não sei o que você precisa, mas se você quer ter uma vida assim, uma vida boa, uma vida tranquila, se você quer ser como Maria, que foi agraciada, que Deus viu graça na maneira de viver dela e que pôde cumprir o maior propósito de Deus nessa terra, foi a maior procura de Deus, eu creio que foi alguém com quem ele poderia confiar a educação de Jesus. Ele achou Maria. E que você possa ser agraciado e agraciada também. Amém? Se você puder ficar em pé, se quiser ficar em pé, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, querido. E vamos buscar o enchimento do Espírito. Começar a buscar mais a palavra, ler a palavra, livros cristãos. Lá a livraria hoje, não sei se você sabe, está em promoção. Você leva 13 livros e paga R$1. É assim, Cláudio? Brincadeira. Tem livros lá, né? Tem livros bons, tem filmes bons, tem um monte de coisa lá em promoção. Então, se você puder, desça por aqui ou entre por lá, não sei, é melhor descer por aqui. E tem também a cantina, né, Claudete? E por falar nisso ainda, tem uma novidade lá hoje, tem uma mesa de pebolim novinha. Quem ainda não viu aqui no salão de lazer, tem uma mesa de ping-pong. A mesa de botão já está funcionando? Tem jogo de botão, está funcionando ainda. Tem a piscina de bolinha para as crianças. Tem o pula-pula. É uma benção. E tem umas mesas lá para você comer um salgadinho. Mas, querido, tudo isso tem nada a ver com nada. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, tá? Ainda que você não jogue ping-pong, não coma nada na cantina Não, tem a ver assim, livros, filmes, coisas que vão edificar a sua vida espiritual. Procure isso, leia mais. Às vezes um livrinho é como se fosse um estudo de 10 horas, uma pregação de 10 horas, você pode aprender muito. Amém, queridos? Então feche seus olhos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então o enchimento do Espírito Santo não acontece assim de repente. Nós precisamos buscar, precisamos fortalecer o nosso espírito para nos inclinar mais para o Espírito Santo de Deus. Aleluia.